Primavera com neve. O frio tomou conta do estado nesta quarta-feira e até nevou em 3 municípios gaúchos. Veja também, Ministério Público identifica irregularidades em canteiro de obras do presídio de Guaíba. Caso não haja adequações, a empresa responsável pela obra pode ser acionada na Justiça do Trabalho. Avicultores de Montenegro que ficaram até 6 meses sem produzir retomam as atividades. Ainda, bancários decidem terminar a paralisação, mas por enquanto, só nas instituições privadas. Novidades no Centro Histórico de Porto Alegre. Largo Glênio Pérez ganha equipamentos para dar mais destaque ao local. E a previsão do tempo, o frio começa a se afastar do estado. Agora, no Bra Notícias. Boa noite. Um flagrante de irregularidades na construção do presídio de Guaíba. Os auditores do Ministério Público do Trabalho foram conferir a obra para marcar a Semana de Prevenção de Acidentes na Construção Civil. Esta já é a segunda denúncia. A instalação elétrica da área já havia sido embargada por apresentar riscos aos profissionais, segundo o Ministério do Trabalho. 60 operários convivem diariamente com o risco de acidentes. Eles estão trabalhando sem luvas e sem botas adequadas, com pregos que podem causar acidentes. Um anterior e outro agora. Fora do meu conhecimento. E a doação dentro do canteiro. No canteiro de obras onde vai ser erguido o presídio, o fator segurança virou motivo de contradição. Aqui, não havia nenhuma. Poucos minutos depois da chegada de auditores fiscais, já foi possível perceber que os operários que trabalhavam nesse espaço estavam sem capacete, luvas ou botas adequadas. E também manuseando essas madeiras aqui ao fundo, com muitos pregos expostos. Ainda é cedo para falar em embargo da obra, mas o Ministério Público do Trabalho já pediu providências imediatas da empresa responsável pela obra. Limpeza do terreno, desimpedimentos de acessos, organização da área de trabalho. E vamos dar um prazo para que isso seja corrigido. A primeira inspeção aconteceu ano passado e, de acordo com os auditores técnicos, houve poucos avanços, inclusive no andamento da obra. Nem a metade foi concluída. Os flagrantes de irregularidades estão por todos os lados. Este técnico montava uma estrutura de pré-moldados exposto ao sol. No alojamento, as refeições são acondicionadas nestas geladeiras, que estão desligadas. Numa outra peça, este profissional fuma no ambiente de trabalho e discute com o auditor. Uma catástrofe. Quando ela está trabalhando, ela está erguida, porque ela tem o contrapeso. Não, senhor. Eu trabalho com ela, tenho que trabalhar com ela erguida. Não, senhor. Pessoal, quando Não, eu vou desdobrar a Então, madeira... vou lhe explicar uma coisinha. O engenheiro responsável não quis gravar a entrevista. Os funcionários também foram orientados a não se pronunciar. No local, não havia nenhum representante da empresa Porto Novo Empreendimentos e Construções, responsável pela obra. As regras para os empregadores são claras, de acordo com a legislação. Dentro da legislação, há uma predisposição que antes do fornecimento dos EPIs tem que ter uma gestão em equipamentos de proteção coletiva. Esse é o estabelecimento da norma. O empregado também é responsável pela própria sua segurança, né? Há um conjunto de ações que devem ser voltadas dentro do ambiente de trabalho para evitar com que acidentes ocorram. A responsabilidade é do empregador e o empregado também tem que assumir a sua atuação. O engenheiro responsável disse aos auditores que desconhece a insegurança no canteiro de obras. Ele não pode alegar desconhecimento daquilo que acontece dentro do canteiro de obras. É responsabilidade da empresa saber como estão sendo feitos todos os serviços e todas as operações dentro de determinada obra. Desleixo e pouco caso. Isso é meio generalizado. As empresas só tomam atitudes concretas, convincentes, depois de inspecionadas. Como a inspeção do trabalho. A produção do Bra Notícias tentou o contato por diversas vezes com a empresa Porto Novo Empreendimento e Construções, mas não teve retorno. De janeiro a agosto deste ano, ocorreram no país 344 acidentes de trabalho no setor da construção civil. Os números são do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho.
O emprego na região metropolitana é o menor para o mês de agosto desde o início da pesquisa de emprego e desemprego há 20 anos. A taxa passou de 7% em julho para 6,9% em agosto. O número de desempregados foi estimado em 145 mil pessoas, 2 mil a menos do que no mês anterior. A indústria e a construção civil foram os setores que menos empregaram. O crescimento da ocupação aconteceu no comércio e na reparação de veículos e motos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo DIEESE. Os petroleiros gaúchos aderiram à greve nacional da categoria e paralisaram as atividades por 24 horas. Na região metropolitana, os trabalhadores se concentraram em frente à refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. A paralisação começou à meia-noite de terça-feira. A categoria reivindica um ganho real de 10%, além da reposição pela inflação. A Petrobras oferece 0,9% de reajuste aos trabalhadores. Petroleiros também estão mobilizados em Rio Grande e Osório. Uma correção foi a taxa do desemprego, que foi menor em agosto. Os bancários das instituições privadas no estado decidiram encerrar a greve depois de 9 dias parados. Eles aceitaram a proposta dos bancos de 7,5% de reajuste salarial e devem retornar às atividades amanhã. Já os funcionários dos bancos públicos têm nova assembleia marcada para as 10 da manhã desta quinta-feira. Os criadores de frango do município de Montenegro já retomaram a produção após a crise que atingiu o setor. A empresa francesa do Frangosul não efetuou o pagamento aos aviários da região e pediu concordata. Com as baixas temperaturas registradas no estado, Sérgio teve que levantar pelo menos 4 vezes durante a madrugada para manter as caldeiras funcionando. É que os pintinhos precisam ficar em um ambiente de no mínimo 30 graus. Criar frango é um trabalho pesado, que ele realiza praticamente sozinho e que fez muita falta. Foram 6 meses parado antes da JBS assumir as operações da do Frangosul, um prejuízo de R$60 mil. Encontrar um aviário assim lotado em Montenegro era uma cena quase impossível de se ver há uns 3 meses. A do Frangosul ficou cerca de 1 ano sem pagar os produtores, que em alguns casos fizeram grandes investimentos. O seu Sérgio gastou R$280 mil nesta estrutura 1 mês antes dos pagamentos cessarem. Se não fosse esse dia, nós estávamos bem melhor hoje, né? Mas a gente não imaginava que ia acontecer, que a promessa era que sempre ia melhorar. A gente investiu para produzir mais, né? Fazer mais. Hoje em dia tu tem que pedir quantidade para tu ganhar, porque o lucro é pouquinho. Ele recorreu a empréstimos para não descumprir os acordos de financiamento. Durante o período em que os aviários ficaram vazios, foram os pés de bergamota que garantiram o sustento da família. 70% dos produtores de Montenegro trabalhavam com a do Frangosul. A queda no setor de aves acabou atingindo toda a cidade. A agricultura movimenta muito o comércio dentro do município, né? E onde uma atividade agrícola ela fica capenga, termina atingindo todo o outro comércio também. Hoje as dívidas já foram quitadas pela JBS, mas a produção ainda acontece em menor escala. O intervalo de 15 dias para o envio de novos animais dobrou, consequência do aumento no custo de produção que acaba reduzindo os ganhos dos criadores. A expectativa é de que a partir do ano que vem o ritmo volte a ficar mais intenso. Para mim é uma fonte mais lucrativa que os citros também é complicado, né? Que essa geada prejudicou muito, né? E o frango é um ciclo curto, 30 dias, em 60 dias tu já tem o dinheiro, né? Uma atividade que eu adoro fazer. A seguir, mudança na paisagem do Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. Ainda, primavera gelada trouxe neve ao estado. E saiba se o frio se afasta do Rio Grande do Sul na previsão do tempo. Até já! O Senac de Alvorada está com inscrições abertas para curso de recepcionista. São 30 vagas. Interessados têm até o dia 2 de outubro para se inscrever pela internet ou diretamente na unidade do município. Podem se candidatar pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos. As aulas começam no dia 15 de outubro.